Eu queria aqui convidar ao palco a engenheira Bruna Siciliano, representante da empresa Siciliano. Engenheira vai apresentar o trabalho Execução de Impermeabilização no restauro do edifício da Telefônica. Bem-vinda, Bruna. Bem, quem está assistindo até agora, obrigado pelo empenho, engajamento e esforço de estar aqui, porque hoje o nosso tempo ele é mais valioso até que o nosso dinheiro, né? E eu tenho certeza que quem está aqui está afinco de melhorar, progredir e adquirir conhecimento. E eu espero poder contribuir de forma positiva e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com o conhecimento de vocês e a gente fazer um bem bolado aí e somar, tá? Muito prazer, eu sou Bruna Siciliano, para quem ainda não me conhece. Obrigado aos organizadores, à AEI, e obrigado aos donos dessa casa do Rio de Janeiro, porque eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, de me receber nesse espaço de fala. Eu estou representando o Grupo Siciliano, hoje eu estou à frente do grupo, nós somos 7 empresas. Nós expandimos um pouquinho. E aqui a Siciliano LTDA, que é uma executora, uma empreiteira de impermeabilização, cujos somos associados da EI, e é um case de restauro do edifício Telefônica, que fica próximo à Praça da Sé, em São Paulo, na República, que eu venho compartilhar com vocês. Eu não tenho habilidades para isso aqui. Consegui. Eu tenho certeza que essa imagem incomoda. Quando você olha, quando você passa em um centro histórico, seja você de Salvador, de São Paulo, aqui do Rio, de Manaus, Belém do Pará, mas todo lugar tem um negócio desse. Todo centro tem alguma ocupação invadida dessa forma. E isso nos causa uma sensação de desconforto por uma questão de insegurança. Uma questão de insegurança no sentido de violência mesmo, né, dessa edificação receber o crime, receber o tráfego, receber algo que ofenda a nossa integridade física, mas também a gente fala de edificações que poderiam ser joias, poderiam ser preciosas, de 1800, 1900, 30, 40, 50, que seja, e deteriorada. E se você passa embaixo de uma edificação dessa e eventualmente desplaca algo da fachada ou algum pedaço da estrutura, isso pode ser um risco à nossa integridade física também. Olhando para isso, claramente, o governo federal, estadual, enfim, até municipal, se preocupa, mas a gente não vê grandes avanços até hoje. E linkando esse nosso desconforto com a pauta das mudanças climáticas, que estamos num período de COP30, inclusive nesse mês, eu fui a Brasília e participei, tive a oportunidade de participar do PCVR, Plano de Cidades Verdes e Resilientes. Eu participei enquanto representante do setor privado, né, em um momento de escuta. O que se trata do PCVR? É uma discussão, o PCVR já está quase pronto, que vai parametrizar e dar diretrizes a todos os municípios do Brasil de que forma tem que se construir e entra naquela pauta da discussão que todo mundo tem. Chove, alaga tudo. Chove, acaba a luz, ficamos sem água. Por exemplo, em São Paulo, nós temos a Enel. Aqui no Rio, talvez a Light. Né? Devemos passar os cabeamentos por cima? Não, agora vamos por baixo, né? Porque há de se convergir que mudou a forma como que a gente constrói. É diferente de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, é diferente de 1 ano atrás, porque nunca tivemos tanto gás carbônico acumulado na atmosfera, como temos agora nesse índice. Né? O aquecimento global nunca foi tão forte, e nós não estamos preparados para isso. O Rio Grande do Sul foi uma pequena amostra do que pode vir, de uma catástrofe. E a gente está lidando com uma coisa que a gente não consegue previsionar. Então, não tem como usar o Rio Grande do Sul, por exemplo, como um parâmetro do que dá próximo desastre climático. Não há, porque o aquecimento ele não é igual. E a gente não sabe como se comporta. Não temos base, não temos experiência. Então, o PCVR, ele fala, né, entre muitas coisas, também ele entra na discussão do memorial da Caixa. Porque hoje, homologado, a nível de materiais, e isso é um ponto para os fabricantes, temos alguns materiais obsoletos, alguns químicos obsoletos, e quando a gente olha para aquela outra imagem de desconforto de centros históricos, alguns químicos eles não são compatíveis com o restauro ou retrofit da edificação. E chegamos a conectar o PCVR com
as cidades deterioradas, né, os centros históricos abandonados, com o case que eu quero apresentar para vocês, que ele entra justamente nessa discussão. Em São Paulo, a gente tinha antigamente o edifício da Telefônica, e que não é do meu tempo, então quando eu coloquei os pés dentro da obra, eu me deparei com essas plantas coladas na parede, né, de como funcionava a rede de telefonia, de como transmitia, recebia aqueles aparelhos gigantescos. Eu tirei foto e guardei para o meu acervo memorial. A edificação é de 1939 e ali funcionou por muito tempo, né, a operação de telefonia que alimentou grande parte da rede. E essa edificação, como todas as outras, por questões políticas, o tempo foi se passando, ficou abandonada, utilizando o pé para drogas e etc. E aí, o nosso querido Ricardo criou um programa em São Paulo que se chama Requalifica Centro. E dentro desse programa Requalifica Centro, as construtoras, né, podem fazer as suas ofertas por prédios ou ser contratadas por incorporadores, gerenciadores e emplacar o retrofit ou o restauro. E a Ceciliano foi contratada para a parte de impermeabilização de todo o edifício. Queria chamar a atenção para vocês, e me desculpem se eu estou falando muito rápido para respeitar o tempo, mas queria chamar a atenção de vocês que há pontos a nível executivo que temos que levar em consideração. Por exemplo, a mobilização de material. É muito difícil, em obras como essa, a gente conseguir trafegar com areia, cimento, com manta, com asfalto, com primer, com caixinha de polimérica que seja. Por quê? Porque é uma obra típica, né? Um retrofit, um restauro. A gente não tem, por vezes, condições de montar grua, por vezes, condições de montar a situação de deslocamento, e isso deve ser considerado nos nossos preços, porque depois, a hora homem e mão de obra está difícil, né, gente? Para carregar os materiais para lá e para cá, acaba sendo onerosa ao aplicador, ao executor. Outro ponto é a parte de tipo de químicos que vamos utilizar. Nem sempre conseguimos entrar com manta asfáltica ou com aquilo que a gente tem no mercado. E eu vou dizer um pouquinho mais para frente por quê. E por fim, a gente tem situações que são não controladas. O que eu digo de situações de não controladas? A gente tem alguns restauros de impermeabilização no portfólio. E esse, por exemplo, eu me deparei com uma situação grave de morcegos. Incrivelmente, a cada lugar que a gente entrava, tinha muitos morcegos e acabava, né, propagando doenças para os nossos colaboradores. E somado ao fato de que quando finalizamos o impermeável das áreas internas, né, com cimento polimérico, enfim, revestimento colocado, forro de gesso instalado, quase que entrega de apartamentos, a edificação, ela hoje é uso misto, comercial e residencial, para a proposta, né, do governo, começou a vir manchas amarelas assim no teto, no forro, e a gente procurando de onde vinha aquela água, e não é hidráulica, e não é falha na estanqueidade, de onde vinha aquelas manchas, o que era aquilo. Por fim, detectamos um fungo, que era do agregado mineral, que estava na recuperação da estrutural, que ele ativou, entrou em contato com a água e com o ar e começou a se manifestar. E a manifestação dele deixava o gesso amarelo. E para até a gente descobrir isso, até segurar as entregas dos apartamentos, até dizer que não era falha da impermeabilização, isso também demorou um tempo e um desgaste, vocês podem imaginar. Mas não é só esse ponto executivo que temos que observar quando a gente entra em retrofits, restauros, quando a gente entra em lugares políticos, debatendo a parte do PCVR, é também sobre o nosso bolso, sobre o nosso tributário, sobre o nosso fiscal. Por exemplo, o Requalifica Centro de São Paulo, e cada cidade, cada estado tem o seu, o empreiteiro tem que pagar 3%, ou seja, é descontado de cada nota fiscal emitida, cada medição emitida mensalmente, 3% da sua nota. Então, imagina, você fechou um contrato com a construtora, já está estrangulado, já está leiloado, já está lá na bacia das almas do preço, e ainda assim, quando você lhe emite a sua primeira nota de medição, surpresa, 3% a menos daquilo que você teria a receber. E recolhendo imposto sobre isso. O que é isso? Isso é o programa Requalifica Centro. Né? Imagina, 3% do contrato de impermeabilização, 3% de elevador, 3% de todo mundo que está ali, a gente financia a obra, né? Incrível, genial. Esse é o nosso Ricardo Nunes, em São Paulo. Então,
muitas vezes a gente acaba, e eu vou falar por mim mesmo, né? A gente acaba fechando obra na ânsia da negociação, no processo de fazer certo, olhando a parte técnica, e a gente descobre um negócio desse. Só quando a gente emite a primeira nota, e aí a gente vai questionar o nosso contratante, que vira e fala, você assinou o Requalifica Centro. E eu lá sabia o que era o Requalifica Centro, falha minha. Por isso que eu estou aqui a público apresentando para vocês. Assim como em São Paulo tem o Requalifica Centro, no Rio, tem o, sei lá, o Requalifica alguma coisa também. Prestem atenção. Mas a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? Eu não vim aqui só contar que é ruim. Eu vim dizer que isso é um meio, um mecanismo de prosperidade, emprego e renda, se a gente souber como fazer e utilizar dos mesmos meios que Ricardo Nunes, por exemplo, fez os empreiteiros financiar a obra para ela acontecer, nós também podemos reverter isso a nosso favor. A gente tem uma discussão muito grande sobre crédito de carbono azul, crédito de biodiversidade. Bruna, por que você está falando disso aqui num seminário de engenharia? Porque tem tudo a ver. Porque isso é monetização. E a gente está aqui, eu comecei falando que tem para dinheiro, né? E a gente está aqui para aprender a ganhar dinheiro também, principalmente com aquela nossa habilidade, com o nosso dom. Então, eu entendi que, partindo de um pressuposto da reforma tributária, do plano ecológico, que começa a ser anunciado no G20 e vai terminar de ser anunciado na COP30, se a gente conseguir fazer uma descarbonização em cadeia e na cadeia da construção civil, com projetos que estejam dentro das 5 transições governamentais, que muito se fala na COP, que muito se fala no Jornal Nacional, que está acessível a todos, se a gente absorve isso para dentro da construção civil, checkmate. É onde que a gente transforma projetos em indicadores e ativos. E a gente compensa os nossos impostos e até compensa os impostos do nosso contratante através da neutralização. Ou seja, além dos nossos serviços do nosso escopo normal, a gente também pode vender um FII. Esse FII, por exemplo, olha, meu contrato aqui deu 3 milhões. Desses 3 milhões, 1 milhão e 500 é material, 1 milhão e 500 é mão de obra, e eu vou lhe cobrar um FII de 100 mil reais. Você vai me pagar 100 mil reais. Para eu lhe devolver 300 mil reais em crédito de carbono, ou em indicadores que virarão ativos. Ele te paga, porque ele te paga 100 e ganha 300. Agora, como você devolve isso? É um processo muito grande que exige aí uma consultoria. Mas é possível e eu já estou fazendo. Por isso que a gente vira 7 empresas, né? A gente entendeu que os nossos projetos eram necessários a partir de um instituto, não seria cabível e factível a gente absorver isso dentro do nosso CNPJ normal, de empreiteiro, de aplicador de impermeabilização. Então, a gente tem alguns e, para nossa felicidade, a cadeia da impermeabilização, quando a gente fala de estanqueidade, a gente está falando de vida útil da estrutura, de proteger a estrutura da percolação de água. Então, a gente está falando do quanto de resíduos a gente gera. A gente está falando de pessoas, principalmente. E quando a gente coloca o ser humano no centro das discussões, a gente ganha vantagem nisso. Alguém sabe aqui quanto vale em reais um crédito de carbono? Não? O Brasil é um mercado voluntário ainda de crédito de carbono. O melhor mercado de crédito de carbono é os Estados Unidos. E hoje, dentro do mercado voluntário, uma tonelada de carbono gira em torno de 26 a 150 reais. O que altera o valor do meu crédito de carbono para o crédito de carbono da Thaís? Por exemplo, se todo mundo é uma tonelada de carbono compensada, o valor social dele. Então, quando a gente coloca o ser humano no centro das discussões, a gente aumenta o nosso valor de monetização. Por exemplo, eu faço a mesma coisa que a Thaís. Tenho o mesmo crédito, só que eu produzo esse crédito a partir de mulheres aplicando essa mão de obra dentro dos meus canteiros e eu tenho isso muito bem alinhado com o Pacto da ONU, atendendo ao ODS 5, e eu destrincho as codificações que o governo me pede. Nesse sentido, o meu crédito vale mais que o dela, porque eu associei a biodiversidade e outras pautas mais a isso. Então, isso é o que faz o crédito de carbono valer mais ou valer normal. Claramente eu fiz isso com as mulheres. Temos frentes com povos originários e
Eu tenho um projeto, hoje a gente faz parte da CNI, né, das Associações das Indústrias, estou na SBCOP, e eu tenho liderado um movimento muito grande, dizendo que se o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, se a gente lidera a transição energética, por que não podemos liderar outros ativos, como químico verde para impermeabilização, como químico verde para construção civil, sendo que a gente tem látex em abundância, sendo que a história do Brasil parte de uma colonização que veio explorar o látex, o cacau, o açaí. É só vocês darem um Google, Teatro Amazonas, em Manaus, e tantos outros palacetes, são da era da borracha. E eu vou convidar a ver o Palacete Pinho também, que é um dos palacetes em Belém do Pará, porque estamos em tempo de COP, que foi construído, desenvolvido, economicamente próspero na era da borracha. Porque a gente não pode trazer isso de novo e trazendo protagonismo para a cadeia da impermeabilização. O meu projeto, né, esse projeto, ele foi eleito entre um dos 650 mundiais e vai ser apresentado na Blue Zone, estarei lá apresentando. Bem, essas são as minhas contribuições. Eu prefiro olhar o copo meio cheio e aqueles prédios velhos caindo aos pedaços que causam desconforto, eu gosto de olhar como oportunidade e fazer disso, da transição econômica verde, uma transição próspera, justa e sustentável. É isso.